Oi, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como prometido a vocês, eu falei que ia vir aqui e falar pra vocês o gasto da nossa viagem pra Bahia, né? Eu vou trazer aqui tudo direitinho, onde a gente andou, quantos pedágios a gente pegou, quanto que gastamos, tá? Tô aqui com meu esposo que vai falar aqui também como foi essa viagem. E segue aí um vídeo pra vocês saberem. Bom, gente, eu vou começar falando sobre por onde nós fomos e pra onde, né? A gente saiu daqui de São Paulo, dia 28 de abril. A gente foi pra... O nosso destino foi pra Irecê. E como por Minas estava tendo muito buraco nas estradas... Governador, não, amor? Guarda-chuvas. A chuva, muito buraco. Então a gente optou por ir pela Anhanguera, né? Ali por Brasília. Foi a nossa primeira vez por aquela rota, a gente nunca tinha feito. E então decidimos ir, né? O que eu tenho pra falar da estrada pra vocês é que a estrada é muito boa. É mais de 700 km de mão dupla, né, amor? De mão dupla, então assim, você consegue viajar, adiantar a viagem muito, porque você acaba não pegando engarrafamento, por a estrada não ter buraco, muito boa. Gente, um verdadeiro tapete ali pela Anhanguera, né? O que eu tenho a falar? Mo, vai estragar o vídeo, Mo. Olha, eu falei 1 minuto de coisa. Então, gente, como eu vinha falando, né? A estrada é muito boa, assim, pra quem quer, né? Fazer uma viagem, assim, mais tranquila, né? Sem trânsito, porque geralmente a gente pega a 116 ali indo por Minas e é muito trânsito, é uma mão só, né? Então, fica a opção. Eu vou falar aqui agora quanto que a gente gastou de gasolina. Nosso carro é 1 ponto, né? É 2010. 1.4, então o gasto já é um pouquinho mais. Gente, lembrando que nós viajamos na época que a gasolina tava altíssima, né? O litro da gasolina tava... A gente chegou a pagar até 7,40. Lembrando que a gente viajou direto com a ligado, né? A gente foi com ela ligada também, né? Em algumas vezes, assim, quando tava muito sol mesmo, a gente ligava o ar. Mas a gasolina tava bem alta, assim, na época, né, na época que a gente foi. A gente pegou pagar quase R$ 8 no litro da gasolina aí nas estradas. Então, pra quem for viajar hoje, né, como a gasolina já baixou, então já vai ter uma economia aí. Mas, pra ir pra minha terra, Irecê, a gente gastou R$ 800, né, de gasolina, só a gasolina. Chegou essa média de R$ 800 nesse carro 1.4. Sobre pedágio, igual muita gente reclama também da Anhanguera, né? A Anhanguera é uma via que tem... Quantos, amor? 17 pedágios. Não, 17 chegando já é lá no Tic-Tic, né? 16. O último. São 16 pedágios, gente, sobre a Anhanguera. É um absurdo de pedágios, são muitos. Muitos pedágios ali na Anhanguera. Quando você pensa que tá terminando de passar por um, já chega em outro. São muitos pedágios mesmo. Praticamente a via inteira tem pedágio. E os pedágios, gente, o preço é assim. É variável, né, amor? Um você paga 5, o outro você paga 4, o outro paga 10, 10, 14. né? 10, 14, tudo nessa variação de preço aí. Eu não vi nenhum pedágio com um valor de 2 e pouco que a gente acha ali em Minas, né? Indo pela Fernão Dias, os pedágios você encontra ali de 2,30, 2 e pouquinho. Não, lá é de 5 pra cima. Os pedágios da Anhanguera. Então, de pedágio, quanto a gente gastou em média, amor? R$ 140 de pedágio, mais ou menos. A gente gastou 800 de gasolina, colocando aí mais uns 230 de hospedagem. Gastamos mais ou menos uns R$ 1.100. Na ida, gente. Isso indo na ida só pra minha terra, tá? Só pra uma terra só. A média dos pedágios, assim, a quantidade de pedágio foi uns R$ 140 ao total dos pedágios, né? E aí a gente parou pra dormir, né, nessa via, assim, a gente rodamos durante o dia 1.300 km. E pra vocês verem como a via é boa, a gente... chovendo. Isso porque a gente pegou a estrada de chuva, mas mesmo assim com a chuva, né? A gente rodamos 1.300 km em um dia. Nós saímos de casa às 3 da manhã e paramos pra dormir 6h40 da noite. Nesse horário de 6h40 da noite, a gente tinha rodado 1.300 km. Paramos pra dormir em Alvorada do Norte, né? Já é ali depois de Formosa, né, mano? Depois de Formosa, ali indo pra Cristalina, né? Isso. Indo pra Cristalina.
E aí saímos de Alvorada do Norte, era 3 da manhã também. Gente, olha, eu tenho pra falar. O meu marido já acha uma opinião diferente, mas o melhor horário, assim, pra você viajar, pra quem vai pro Nordeste, pra Bahia, esses lugares longes, assim, pra viajar, o melhor horário é 3 da manhã. Porque você não pega tanta carreta, você não sai naquele sol quente, então você consegue aproveitar muito a viagem, né? Porque fica a via ali total livre esse horário. O que tu ia falar, mano? É mais cansativo, né? Eu não gosto de sair 3 da manhã porque quando dá umas 10, 11, meio-dia depois do almoço bate um sono muito grande. Então eu prefiro dormir, descansar mais e sair mais de dia. Ou se não, sair à noite. À noite também eu gosto de dirigir à noite porque não tem menos trânsito, menos tráfego. Então é melhor para você viajar. Mas minha esposa, como tem medo de viajar de noite, a gente sempre sai de Não, manhã. gente, é porque assim, a gente já teve a experiência de viajar à noite, né? A gente fez uma viagem com amigos aqui. Eu vou até botar o canal deles aí pra vocês conhecerem, né? O canal de Evandro Santos. A gente fez uma viagem entre amigos e foi pra viajar à noite. E assim, a gente rodamos a noite inteira, que é o quê? A gente não descansou, não dormiu e rodamos o dia inteiro. Então, Ansiedade assim, pra viajar. isso, meu marido não conseguiu descansar na viagem. Então, assim, eu achei que foi mais cansativo por passar a noite inteira rodando e o dia inteiro rodando. Né? Dependendo de onde você mora aí, lá onde meu marido mora é 1.700 km, né? De distância daqui de São Paulo. E a minha terra é 2.200 km. Então, assim, eu achei que não foi válido a nossa distância de ter o tempo de ter viajado à noite e o dia e chega meia-noite ainda lá. Então, A gente pegou muita carreta na 116 e aí... isso, foram vias assim horríveis, muito trânsito, muito. Na época a gente tava com o Classic 1.0 para fazer ultrapassagem, era horrível. Era um carrinho mais, né, um carrinho mais simples do que esse ponto. Lembrando que a gente tá na quarta viagem já, né? E já estamos nas quarta viagem que a gente faz pra Bahia. Então assim, pra mim o melhor horário, assim, não era uma vez, já mais de 3 vezes que eu faço, que a gente faz, não, esse horário assim. E chegamos na minha terra, era 2 horas da tarde. Saímos 3 da manhã, chegamos no outro dia 2 horas. Então eu achei assim que foi super válido. Rodamos muito, né, na estrada. E paramos pra dormir, né? Nós paramos pra dormir na Alvorada do Norte. E chegamos em Irecê, era 2 horas da tarde, né? Então, assim, gente, foi esse o gasto que a gente fez pra minha terra, só pra minha terra, uns 1.100, né, amor? De gasto, de gasolina, hospedagem e Besteirinha, lanche. besteirinha, né? Porque a gente sempre para pra comer, tu compra uma água, toma um sorvete, essas coisas. E aí, gente, depois que a gente chegou na nossa terra, a gente foi pra Terra Sul, que é a do meu esposo, que é Sul da Bahia, o sul da Bahia, né? Teolândia. Não sei se alguém tem aqui alguém de Teolândia, mas ele é de Teolândia. De Venceslau Guimarães, né? De Venceslau Guimarães. O mesmo município ali, Teolândia. Então, assim, da minha terra pra terra do meu marido, é o quê? 500 km, né, amor? 490, 480 km. Vamos fechar uns 500 km, né? Daqui pra lá. A gente vai pro Feira de Santana ali e parte lá pro sul, né? Baixo Sul, que é Teolândia. Então, a gente gastou ali em média uns 300 reais, por favor. Uns 300 reais de Irecê pra Teolândia. E aí, a gente não pega pedágio, né? A gente não tem pedágio pra lá. Mas de gasolina foi esse gasto aí que a gente teve. Eu esqueci vou entrar uma parênteses aqui que eu esqueci de falar. Quando a gente chega ali na entrada do Chique Chique, tem um pedágio de 35 reais. Né? Eu não falei aqui que eu acabei esquecendo, mas eu vou lembrar. Tem um pedágio de 35 reais pra quem parte pra Chique Chique, né? Sai de Chique Chique, né, amor? Pra quem tá indo pra Irecê, o sentido da Irecê, quando passa pro Chique Chique, tem um pedágio. Assim que você atravessa a ponte, né? Quando você passa a ponte lá que construíram da Barra, aí você tem um pedágio ali de 35 reais. Então quem for viajar já vai preparado aí, que é um pouquinho caro lá. É o pedágio mais caro, né? É o pedágio mais caro que a gente encontrou na estrada. Também do sul a gente foi em Salvador, voltou de novo. Acho que a gente gastou aí mais uns 400 reais pra ir em Salvador e voltar. Isso, gente, lembrando que Salvador, da terra dele, é muito mais perto que Irecê, né? Que Irecê já é 8 horas de relógio pra Salvador. Da minha terra pra Salvador é 320 km. 320 km já é muito mais próximo. Então a gente fez uma viagem ali pra Salvador, foi mais uns 400 reais de gasolina. E lembrando que tava altíssimo a gasolina na época, assim. A gente pegou numa temporada bem alta mesmo da gasolina. E aí de lá pra cá, a gente rodamos lá, né, amor? 1.700 km da minha terra pra cá, pra São Paulo, a gente gastou os
Só de gasolina, R$ 620. É um pouco mais perto, né? Da minha parecer, a gente veio por 2.200. Então, assim, gente, pra gente voltar, a gente não voltou pela Anhanguera, né, amor? Não, a gente voltou pela Fernão Dias. A gente pegou a Governador Valadares, não foi? Isso. A gente pegou a Governador Valadares, gente. Foi a pior 116. experiência, assim, naquela época, né? Época não, assim, naquele tempo. Porque tava esburacado, havia ruim, né, amor? Porque quando a gente pegou a experiência... Devido à chuva na Bahia, a estrada tava muito destruída. Destruída, gente. E assim, cada buraco era cada cratera assim que você pegava que dava medo. Então, assim, como a gente pegou a Anhanguera, a diferença que a gente viu foi tremenda. A gente sentiu uma diferença grandíssima. Mesmo que você vai pagar o quê? Vamos supor que você paga 50, 60 reais a mais de hospedagem, é algo que vale a pena, né? O conforto, né? A segurança. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar aqui, é sinal da hora que você sai de São Paulo a hora que você chega, né, amor? Você vai na via toda, tem sinal de celular, GPS, tudo pega certinho. E aqui por Minas não, né? Não, por menos em algum lugar só que pega. Tem trechos que você fica offline, tem que estar esperando chegar nas cidadezinhas pra poder se reconectar novamente. E a Anhanguera, a gente foi assim, foi a nossa primeira vez e teve sinal a via toda. A via toda, a gente teve sinal nela. A gente foi por Brasília, né? É, por Brasília. E na volta a gente também para pra dormir. Gente, lembrando que toda viagem a gente para pra dormir, né? Porque é muito cansativo e a gente tem uma filhinha, então tem que ter um descanso ali pra renovar a energia para no outro dia seguir novamente. E sempre na volta, quando a gente vê ali por Belo Horizonte, que indo pra Fernão Dias, é um trânsito assim, né, amor? Que a viagem não segue. A gente perde 1h30 mais ou menos por dentro, porque como a gente já sai da 116, já entra direto na Fernão Dias, aí você é obrigado a passar por dentro de Belo Horizonte. E essa passagem por dentro de Belo Horizonte em horário de pico é a mesma coisa. E a gente chegou ali, era umas 11 da manhã. Era 10, 11 horas. Gente, você não tem noção do tanto que a gente ficou ali. E muito carro. Aí acaba tendo acidente, né? Aí atrasa muito mais a viagem. E assim. É tanto que a diferença, a gente chegou na minha terra, que era 2.200 km, 2 da tarde, a gente vai chegar em São Paulo, que é da terra dele, que é 1.700, muito mais perto, 5 horas da tarde. Lembra que a gente pegou um acidente em Belo Horizonte, né? Pegamos um acidente ali em Belo Horizonte, que quando foi ver nem era lá essas coisas, e era mais o trânsito mesmo esbarrado, né? Que tudo se mistura ali e ninguém anda. Então, assim, nós chegamos aqui em São Paulo, já era 5 da tarde, né? Passamos um mês, a gente passou 25 dias, não? Passamos 25 dias ali na Bahia, né, com a família, a gente foi pra minha família, depois fomos pra família dele. E ao total passamos 25 dias. E voltamos pra São Paulo e... falido, né, gente? Pelo preço da gasolina do que tava, foi falido mesmo. Então, assim, gente, ao total, assim, da nossa viagem, do que a gente gastou, ida e volta, e nas cidades que a gente entrou lá. A gente foi pra Salvador, fomos pra Teolândia, né? Foi pra minha terra, a terra dele. E a volta pra São Paulo, a gente gastou R$2.100. Só de gasolina. Só de gasolina, né? O gasto da gasolina foi esse. Lembrando que tava no valor alto na época que a gente foi. Lembrando que lá a gente sempre sai pra algum lugar, né? Vai no canto, vai no outro. A gente sempre deixou o tanque do carro cheio, assim, né? Pra rodar lá. E nem estamos contando, né, Rô? A gente nem tá contando com isso. Estamos contando, assim, o gasto de viagem mesmo, né? De ir de um lugar pro outro. E foi 2.100 de gasolina, tá? Pra esses lugares aí da Bahia. E foi isso. São viagens que a gente sempre se programa pra ir todo ano, né? Que eu tenho família lá, meu esposo também tem. Então a gente tem que estar sempre se programando pra ir ver a família, né? Você aí que tá querendo ir também, que tem um carrinho e quer ver a família, mais ou menos essa base aqui de gasto, né? Se o seu carro for 1.4, porque a gente já teve um Classic aqui 1.0, gente. E é um gasto, né, totalmente diferente. A gente gastar R$400 pra ir. Lembrando que o Fit Punto em si, ele já é gastão, né? Ele já é um carro pesado, né? Então ele gasta sempre um pouco A mais. gente já foi 3 vezes com o Classic, gente. 2007, né? Pra Bahia. A gente foi o nosso primeiro carro aqui, foi um xodózinho nosso. E que era muito econômico, né? Então a gente... Foi a primeira viagem com esse Fiat Punto. 1.4, mas também a gente não reclama, porque ele é um carro muito bom, assim. Eu esperava que gastasse mais. Eu sempre gastava 1.000, 1.100, né? No Classic, né? Ele volta, só de gasolina. Era mais ou menos essa faixa. E também a gasolina tava muito mais baixa, né? A gente pagava 3 e pouco no litro da gasolina.
A gente foi praticamente o dobro, pagando 6, 7 reais na gasolina, né? Não é que o carro bebe tanto, que a gente gastou tanto, é mais pelo preço da gasolina que teve lá que a gente pagou 7,30, 7,50 o litro. O litro. E assim, a gente via muita gente também reclamando do carro, né? Que bebia. Gente, não vai nessa daí, não. A gente fez, né? A gente tiramos as nossas dúvidas em questão de viajar com ele. E a gente achou um carro que bebe normal para 1.4. Entendeu? É um pouco pesado, mas nada que é beberrão e tal, não. Não. Na rodovia no computador de bordo tem lugar que ele chega a fazer 18 e 19 no computador de bordo, né? Mas eu não acredito muito no computador de bordo, mas acho que na rodovia ele faz 16, 15, 16 aí, rodando a 130, 140, que é a nossa média de viagem aí, de velocidade, né? Entre 120, 140. Às vezes a gente pega um pico 150, mas é bem difícil mesmo, é mais quando a rodovia está bem livre. Mas a nossa média de viagem em si, assim, eu procuro sempre manter, né? 120 direto, de 120 a 140 nesse rojão. Nessa faixa aí, tá ótimo. E assim, é um carro que desenvolve, né, muito bem na estrada, gente. Ele tem um conforto, né? O conforto tem um confortozinho melhor, é um carro que desenvolve bem. Então, assim, as pessoas que reclamaram que é um carro que quebra muito, que fica no prego, que dá muito vazamento. E olha que a gente pegou esse carro com 98 mil km rodado, a gente já tá com 107, né? Que eu também trabalho com carro pra cima e pra baixo. Até hoje, a gente já fazia o quê? 6 meses com o carro. Nunca deu problema, nunca não deixou na mão. E aquilo, manutenção, né? É manutenção. O carro é dono, né? Um carro tem que ter um dono, assim, que cuida, normalmente de uma criança, né? Que precisa de cuidados. Então, é isso. Esse foi o nosso resumo da viagem. Demorou um pouco para sair, mas saiu. Foi o resumo da viagem. E quando tiver mais vídeos aqui no canal, você se inscreve, deixa o seu like. E não perca nenhum vídeo aqui. Isso aí, galera. Tchau, gente!